Fala galera, beleza? Meu nome é Soares, sou arquiteto e moro em Belém do Pará. Vamos para mais um vídeo hoje, espero muito que vocês gostem. É um assunto bem pertinente, interessante, reflexivo. Eu quero conversar com vocês sobre alguns pontos. Eu enumerei aí 5 pontos que me decepcionaram dentro da arquitetura, dentro da vida de arquiteto. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir mais uma vez que vocês curtam esse vídeo, que compartilhem nas redes sociais. Estou com uma meta de chegar a 20 mil inscritos ainda esse ano de 2018, né? Vocês percebem que a minha fé tá alta, tá grande. Afinal, ainda falta aí pouco menos de 4 mil inscritos pra gente chegar aí nessa marca. É um bom número, mas eu acredito que se vocês compartilharem no grupo de WhatsApp de vocês, se cada um de vocês ganhar aí pelo menos um inscrito, tenho certeza que a gente consegue bater essa meta ainda em 2018, tá bom? Então compartilhem nas redes sociais, curtam o vídeo, isso faz com que o YouTube divulgue ainda mais aí o nosso vídeo. Dessa forma o nosso canal vai crescer, mais pessoas vão receber informação, vamos trocar mais ideia. E é isso aí, tá bom? Vamos pro vídeo agora? O primeiro ponto que me trouxe decepção na vida de arquiteto é com relação à desvalorização do profissional. A gente acaba entrando na faculdade cheio de motivação, cheio de sonhos, né? Eu vou sair da capa da revista tal, eu vou me formar, eu vou montar um escritório super topíssimo, chiquérrimo, eu vou ter 300 estagiários, eu vou andar com aquele tubo pra cima e pra baixo pro resto da vida, mas a gente sabe que a gente usa só nos 2 semestres e olhe lá. E aqui eu não venho falar somente de desvalorização financeira, eu falo da desvalorização como profissional, reconhecimento mesmo. Se você for perguntar para 10 pessoas à sua volta o que um arquiteto faz, essas pessoas terão assim sérias dúvidas com relação ao ofício do arquiteto. É culpa da sociedade de modo geral? Não é culpa. Se o nosso conselho não divulga mais os ofícios do arquiteto, não faz mais campanha, se o próprio arquiteto não faz com que o seu ofício seja reconhecido, a população não tem culpa. O grande problema com relação a isso é que acaba acontecendo a desvalorização do profissional, as pessoas pouco contratam o arquiteto porque acabam pensando que é algo de outro mundo, é um profissional muito caro, não tem a consciência de que se contratarem um profissional de arquitetura, elas vão, na verdade, economizar na sua obra. E a gente acaba tendo essa desvalorização, o mercado acaba se fechando um pouco mais. O segundo ponto que fez com que eu me decepcionasse com o ramo da arquitetura foi com relação aos colaboradores, pessoal. Quando eu falo sobre colaboradores, eu quero falar aqui sobre a mão de obra mesmo, né, que a gente acaba dependendo aí como profissional de arquitetura, como arquiteto. No momento em que você vai executar uma obra, no momento em que você entrega o projeto para o teu cliente, que ele vai executar uma obra, ele se depara com alguns colaboradores, tá? Como pedreiro, pintor, eletricista, engenheiros. Não falando com relação aos colaboradores do arquiteto, tá bom? Nós temos aqui vários pedreiros, engenheiros, pintores, eletricistas, serventes, assim, inscritos aqui, são maravilhosos. Mas eu preciso falar de todo mundo aqui, tá bom, pessoal? Não vão ficar com raivinha de mim aí. Vale ressaltar aqui que eu tô falando sobre uma determinada porcentagem da classe, tá? Isso não representa a maioria, longe disso, mas eu preciso falar sobre isso. Eu me decepcionei sim com alguns profissionais desse ramo, cara. Recentemente aconteceu um negócio muito chato. Eu trabalho com projetos e reformas também, né? Cara, eu me deparei com uma situação muito chata, né? Numa última reforma que eu fiz aí, uma casa, onde eu fui simplesmente roubado. Tinha um pedreiro aí, por assim, indicação de um engenheiro e tudo mais. E confiei naquele cara, ele tinha feito um serviço que eu acompanhei, uma obra que eu acompanhei. Ele fez um serviço de demolição lá, uns ajustes e tudo mais. E eu resolvi dar uma chance para esse cara. Eu tava precisando fazer uns serviços numa outra obra que eu tava. E o cara simplesmente me roubou valendo mesmo. Ele pediu oportunidade para um primo dele também para trabalhar como servente, um outro primo dele lá para trabalhar como eletricista também, para fazer ponto de tomada, ligar ponto de tomada. Enfim, eu fechei um contratozinho lá de empreitada com os caras. E no período, foi exatamente no período em que eu tava próximo do meu casamento. Então pensa, eu tava numa correria lá na obra, tava numa correria com relação ao meu casamento, e eu acabei confiando demais nesse pedreiro. Ele disse que o primo dele torceu o tornozelo lá na obra, ele caiu de cima de um tijolo torceu o tornozelo. O primo dele, que era eletricista, torceu o tornozelo e disse que precisava comprar remédio. Presta atenção, disse que precisava comprar remédio.
Ele não ligou pra mim em nenhum momento, não mandou mensagem. Nesse momento eu tava em viagem de lua de mel, né? Tava em viagem de lua de mel, eu confiei nele pra ficar responsável pela obra. E naquela semana apenas, e ele simplesmente pegou uma porta de praticamente R$1.000, pegou vaso sanitário, pia, pegou grade, pegou tudo que vocês imaginam. Eu sei que deu uma média lá de despesa de quase R$3.000, cara. Ficou entre 2.300 e 3.000 mais ou menos assim, o prejuízo. Ele simplesmente disse que não, eu precisei vender esse material para comprar remédio pro meu primo. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam num negócio desse? Então, cara, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Lógico que eu cortei relação total com o cara, né? Me desvinculei dele totalmente. Não meti na polícia, não fiz queixa, não dei queixa na polícia, porque é um negócio meio delicado, você não conhece as pessoas hoje em dia, né? Enfim, um cara disse lá, me pediu desculpa, disse que queria me retribuir em serviços, mas aí eu já despachei, já deixei pra lá. Moral da história, pessoal, a gente acaba confiando demais, né, em algumas pessoas, a gente tenta dar oportunidade, fora outros problemas que eu tive lá, mas a gente tenta dar algumas oportunidades e acaba quebrando a cara. Isso foi muito chato, muito complicado mesmo, me deixou muito irritado, me trouxe um prejuízo financeiro, eu tive que arcar com o prejuízo daquela obra. Mas assim, vida que segue, né, pra gente aprender um pouco mais. Isso fez com que eu aprendesse um pouco mais algumas coisas, mas eu realmente fiquei um pouco decepcionado, assim. Eu passei a me ligar um pouco mais com relação a essa situação. Agora, lógico, repetindo, isso é uma exceção dentro da regra. Da mesma forma que existem pedreiros, pintores assim, existem profissionais de arquitetura, engenharia, dessa mesma maneira, que acabam decepcionando muito, muito a gente. O terceiro ponto que eu me decepcionei dentro do ramo da arquitetura é com relação à inadimplência, cara. Eu sei que esse é um ponto né, que existe em várias profissões aqui. Não tô falando só da arquitetura. Mas, cara, o número de inadimplência dentro da arquitetura é muito grande. Às vezes eu converso com alguns amigos meus arquitetos e, cara, a gente discute sobre inadimplência, sobre cliente que não paga. É um negócio chato, sabe? Eu não sei por que isso acontece. Por mais que você amarre no contrato, às vezes você fica numa situação meio complicada, porque a pessoa ali sabe que tá te devendo, não vai pagar. Ao longo dessa vida de arquiteto, cara, já aconteceram diversas situações. O problema maior é quando a pessoa meio que deixa pra lá, sabe? Não justifica. Isso sim é muito complicado. Isso não deve acontecer. Todo mundo tem seu problema. Às vezes a pessoa é demitida, precisa utilizar um dinheiro ali que estava reservado para aquilo em uma outra situação. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas desde que justifique, é totalmente diferente, né? Então, esse problema de inadimplência, cara, existe muito dentro do projeto. Você tem que amarrar muito bem no contrato, fazer os recibos bem certinhos. E, cara, faça o contrato, assine, registre em cartório. O grande problema é que a maioria dos arquitetos não fazem isso. Eu mesmo confesso o meu erro. A maioria dos meus contratos eu não faço registro em cartório e tudo mais, apesar de que hoje em dia, se você mandar uma mensagem no WhatsApp, isso já serve como prova no possível processo, isso já serve. Mas faça tudo certinho, tente amarrar o máximo possível, dê o máximo de informações possíveis ao seu cliente, que dessa forma você vai aí se blindando com relação aos calotes, né? Você vai se blindar, apesar de que eu acho que isso sempre vai acontecer, isso sempre existiu na história da humanidade, não é agora que vai mudar, né? O quarto ponto que me decepcionou dentro da vida de arquiteto é com relação à falta de união dentro da classe de arquitetos, cara. É impressionante como existe uma falta de união dentro da classe. Os canais aqui dizem que arquiteto quer passar rasteira no outro e etc. E assim, eu sei, vocês que me conhecem há mais tempo aqui sabem que eu sempre fui muito otimista, cara, com relação à vida de arquiteto e tudo mais, e a própria classe. Sempre preguei aqui sobre a união dos arquitetos, dos profissionais. Mas, cara, é um fato de que muito arquiteto quer passar rasteira no outro para tentar aparecer um pouco mais. É uma luta de egos, sabe? Na verdade, é uma luta de egos, é uma luta de orgulho dentro da classe,
que acaba desunindo muito. No final, a gente precisa entender que todo mundo acaba ganhando. Ganha o cliente, ganha a sociedade de modo geral, os novos arquitetos, estudantes. Então, se eu começar a compartilhar conhecimento aqui, você vai ganhar aí do outro lado, você vai ficar feliz, você vai compartilhar conhecimento com os outros estudantes também. Não tem necessidade dessa briga, existe espaço para todo mundo. Eu sempre falo que o ramo da arquitetura é um ramo muito grande, cara, muito grande mesmo. Tem espaço para todo mundo, Tem vários nichos, inclusive a gente pode até conversar sobre os nichos que você pode desenvolver trabalho como arquiteto. Deixa nos comentários aí se vocês quiserem um vídeo desse tipo, tá? Mas, cara, existe trabalho para todo mundo, não tem necessidade da gente ficar passando rasteira, inveja, fofoca, cara. Tem muita fofoca nos bastidores de arquitetura. Isso é meio que, assim, é natural em todas as profissões, mas, cara, no meio da arquitetura existe muito, existe demais. Aconteceu um negócio muito chato aí nas minhas redes sociais, no Facebook, um posicionamento político, e veio um arquiteto, acho que era da Paraíba, o arquiteto, não lembro o nome, mesmo que eu lembrasse, não ia falar o nome dele aqui, mas ele compartilhou a minha publicação pessoal com o meu direito democrático de compartilhar, de expressar minha opinião. Ele compartilhou, fez uma crítica assim horrível com relação à minha pessoa, porque ele discordava do meu posicionamento político. Ele me chamou praticamente de um arquiteto burro, disse assim: esse tipo de arquiteto que a classe brasileira tem, não sei o que, por ele simplesmente discordar do meu posicionamento político, cara. Eu fui lá e escrevi pra ele: cara, é por isso que a nossa classe é tão desunida, exatamente por arquitetos como você. Qual a necessidade de você fazer isso? Essa é a minha opinião. Eu não vim aqui na tua timeline te expor, fazer qualquer coisa do tipo, te criticar como profissional da arquitetura. O que isso tem a ver, cara? Então o cara foi tentar me menosprezar como profissional de arquitetura. Eu simplesmente disse pra ele: olha, o que tem feito aqui pro teu meio? E se eu não me engano, o cara tinha acabado de se formar. Isso não tem nada a ver. O cara, estudantes de arquitetura podem ser melhores do que eu como arquiteto. Mas assim, antes da gente começar a falar do outro como profissional, sobre o que fez, é bom a gente olhar no espelho e se perguntar o que a gente tem feito para a sociedade como arquiteto. E eu não estou falando aqui somente porque eu já fiz projeto hospitalar, já fiz um projeto que saiu na revista tal e etc. Não estou falando disso. Eu estou falando de que forma você devolveu para a sociedade algum bem, algum trabalho, algum tipo de informação. Quero falar para vocês que, apesar de eu ter me decepcionado em vários aspectos na vida de arquiteto, quero dizer que eu nunca vou desistir da vida de arquiteto. As decepções fazem parte da vida, galera. Você vai se decepcionar aí com a sua família, com o seu relacionamento, com seus amigos, vai se decepcionar também com a sua profissão, com várias coisas. Na vida ninguém é perfeito, todo mundo está sujeito a erro. Eu estou sujeito a erro, tá? O meu colaborador está sujeito a erro. Mas, cara, desistir é uma palavra que tem que sair do seu vocabulário. Apesar de todas essas decepções, você tem que continuar sempre com o seu objetivo. Tenho certeza que se você fizer isso, você vai ser um grande profissional, A sociedade vai ganhar muito com todos vocês. Eu tenho certeza que vocês aí vão poder alcançar todos os seus sonhos, os seus objetivos, tá bom? Apesar de todos os outros itens de decepção, eu jamais vou desistir da vida de arquiteto. Se você tá a fim de superar a decepção, superar a dificuldade, se você acha que ser arquiteto é somente fazer coisas boas, é somente ter alegria, você tá no lugar errado. Porque você vai encontrar um mercado de trabalho punk para conseguir trabalho, para conseguir projeto, vai encontrar aí colaboradores que vão te enganar, vão te roubar, vai encontrar pessoas aí que vão te calotear. Mas se você realmente ama essa profissão, você vai passar por cima de tudo isso, vai ser super de boa. Eu vou finalizar aqui cantando um trecho da música do J.A., que diz: se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Mais ou menos isso, né? Eu tô meio mal de cantor, né? Ainda bem que eu sou arquiteto, galera. Mas é isso aí, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem. Me perdoem por ter ficado um pouquinho longo, mas eu precisava realmente ter essa conversa com vocês, tá bom? Beijo pra vocês, galera, e até a próxima. Fui!